Então, recomeçando aqui, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo honroso convite, principalmente a Mariana, que é presidente da nossa Liga de Farmacologia do curso de Medicina da Unisa. Eu sou farmacêutico bioquímico e me tornei farmacêutico porque comecei a trabalhar em drogaria em 10 de agosto de 92, então de lá para cá já se passaram 28 anos, tá? Atualmente eu faço licenciatura em Química, sou especialista em ensino superior, tenho especialização, tenho mestrado e tenho doutorado e pós-doutorado em farmacologia, pós-doutorado em neurologia, sou colaborador do Laboratório de Farmacologia Autonômica e Cardiovascular da Escola Paulista de Medicina Unifesp, também sou colaborador do Laboratório de Neurociência da Unifesp também, sou professor das disciplinas de Bioquímica e Farmacologia no curso de Medicina, além de ser o preceptor da Liga de Farmacologia do curso de Medicina. Bom, o título da nossa palestra é Estratégias Farmacológicas de Cardioproteção obtidas em modelo animal. Bom, por que estudar doenças cardiovasculares? Simples, né? Porque elas matam em torno de 17 milhões de pessoas por ano, e a previsão dada pela Organização Mundial da Saúde é que, em 2030, esse número chegue a 26 milhões de mortes por ano. Então, é um número preocupante que leva a gente a estudar estratégias de cardioproteção. Bom, o sistema cardiovascular é constituído por uma bomba muscular, o coração, que possui 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos. O sangue chega ao coração através de veias, o sangue sai do coração através de artérias. E o funcionamento desse sistema promove um fluxo sanguíneo normal, que é necessário para a realização de trocas gasosas, nutrição de tecidos, remoção de metabólitos produzidos pelas células, fornecimento de substâncias químicas essenciais e fundamentais para as células-alvos, como, por exemplo, nutrientes, oxigênio, regulação da temperatura e manutenção do estado de homeostasia. É importante a gente entender que esse fluxo ocorre e que essa troca entre substâncias que estão no sangue e substâncias que estão nos tecidos se dá através dos capilares, tá? Aqui nós temos um slide para a gente só entender o seguinte: quando a gente fala de artérias, nós estamos falando de vasos de resistência. Quando falamos de veias, estamos falando de vasos de capacitância. Isso é importante porque quando atuamos em artérias e promovemos o relaxamento, nós temos uma redução importante da resistência vascular periférica. E isso interfere diretamente com os níveis pressóricos, tanto sistólico quanto diastólico. Aqui é só para ilustrar que esses vasos são importantes para nutrir os diversos tecidos, inclusive o próprio miocárdio, que é o músculo cardíaco responsável pela contração e pela ejeção de sangue por esse órgão. Aqui nós temos uma imagem do miocárdio mostrando que os cardiomiócitos se comunicam através do que nós chamamos de junções comunicantes, ou junções gap, ou gap junctions, né, que permitem o deslocamento de íons, e dessa forma, a despolarização numa célula faz com que a célula vizinha também se despolarize, ok? Aqui nós temos uma outra ilustração, né, para mostrar esses discos intercalares comunicantes que permitem, né, a comunicação entre células, comunicação esta que ocorre entre íons. Aqui nós temos toda a parte da maquinaria elétrica cardíaca do aparato. Nós temos o nódo sinoatrial, que é o marcapasso cardíaco, que gera os estímulos elétricos e, posteriormente, faz com que esses estímulos sejam propagados para diferentes regiões dos átrios. E também os estímulos cheguem até o nódo átrio ventricular, que, por sua vez, né,
recebe esses estímulos, lentifica esses estímulos e passa para o feixe de His, ou feixe atrioventricular. E a partir da despolarização do feixe de His, nós temos a despolarização das chamadas fibras de Purkinje, e isso leva à despolarização dos ventrículos. Aqui nós temos um ECG, um eletrocardiograma, que nada mais é do que o registro gráfico da atividade elétrica, onde nós temos aqui a onda P, o complexo QRS e a onda T, sendo que a onda P representa a despolarização dos átrios, o complexo QRS, despolarização dos ventrículos, e a onda T, repolarização dos ventrículos. Então, como eu já havia falado, né, aqui a onda P, ativação atrial, né, complexo QRS, né, despolarização dos ventrículos, e a onda T, repolarização dos ventrículos. Muito bem. Aqui nós podemos acompanhar como isso se dá. Temos a excitação do nódulo sinoatrial, começa-se a se formar a onda P. Quando a onda P está formada, nós já temos aqui a despolarização do nódulo sinoatrial, dos átrios, perdão, e começamos a ter aqui do nódulo atrioventricular. Quando nós temos a despolarização do feixe de His e, posteriormente, a despolarização dos ventrículos, aqui nós podemos evidencializar o complexo QRS. Bom, aqui nós temos uma figura que ilustra bem isso, que é o chamado acoplamento excitação-contração, tá? Isso se dá através do estímulo e despolarização da membrana. A despolarização da membrana faz com que ocorra a abertura de canais de cálcio e voltagem independente, através do qual ocorre influxo de cálcio. Esse influxo de cálcio ativa receptores de reanodina presentes na membrana do retículo sarcoplasmático. Isso acaba formando um canal para a saída de cálcio e o aumento do cálcio citoplasmático. E esse aumento do cálcio citoplasmático é responsável por ativar a maquinaria contrátil e promove o deslizamento dos filamentos finos de actina sobre os filamentos grossos de miosina. Aqui nós temos, né, imagens de fluorescência que utilizamos uma sonda para demonstrar o aumento de cálcio, é o FURA2. Então, toda vez que emite aqui fluorescência é porque houve um aumento de cálcio, e esse aumento de cálcio ocorreu devido à saída de cálcio do retículo sarcoplasmático. Aqui embaixo nós temos a atividade mecânica contrátil, que ocorre após o aumento de cálcio. Então, esse aumento de cálcio que ocorre devido à ativação dos receptores de reanodina, e aí promove o aumento do cálcio citoplasmático, né, faz com que ocorra, então, a contração do cardiomiócito. É importante a gente ressaltar que distúrbios das concentrações intracelulares de cálcio leva a complicações e leva a arritmias. Por quê? Porque esse cálcio em excesso, ele pode, por exemplo, entrar na mitocôndria e comprometer toda a questão do funcionamento do ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória, e dessa forma comprometer a produção de ATP, né? E isso é extremamente danoso, além de ativar enzimas citoplasmáticas que podem levar à lesão do cardiomiócito. Muito bem, aqui nós temos um esquema de potencial de ação de uma célula do nódulo sinoatrial, onde nós temos 3 fases, a fase 4, que é de repouso, a fase 0, que é de despolarização, e a fase 3, que é de repouso, tá? Na fase 4, há um predomínio da saída de potássio, tá? Claro. Só que eu quero chamar a atenção que nessa fase, nessas células do nódulo sinoatrial, nós temos uma entrada de uma corrente de sódio, chamada corrente Fanny de sódio. E o Fanny é justamente porque é engraçado, porque não deveria entrar sódio no momento de repouso. Então, você percebe que aqui nós temos um aumento cada vez maior de sódio. E eu queria chamar a atenção que nessa célula aqui, a despolarização se dá pela entrada de cálcio. Então, é a entrada de cálcio que despolariza essas células. E por que a gente tem que prestar atenção no potássio, no sódio e no cálcio? Porque é justamente, né, sobre essas correntes que atuam fármacos antiarrítmicos.
né? Geralmente são bloqueadores de canais de sódio, são bloqueadores de canais de potássio, são bloqueadores, né, de canal de cálcio, tá? E aí tem os beta-bloqueadores também. Aqui é só para demonstrar que há uma diferença entre o potencial de ação de uma célula do nódo sinoatrial e uma célula contrátil, né, do miocárdio. Aqui é uma célula, um cardiomiócito atrial. Lembrando que aqui nós temos 5 fases, né? Nós temos a fase 4, de repouso, a 0, despolarização, a 1, que é uma tentativa de repolarização, a 2, que é o chamado platô de cálcio, né? Aqui se dá pela entrada de sódio, né? Entrada de sódio. Aqui ocorre pela saída de potássio, mas não há uma repolarização porque predomina a entrada de cálcio. E aqui nós temos um predomínio da saída de potássio, e isso leva para o estado de repouso. Aqui é uma célula pertencente ao ventrículo, que tem um pouquinho mais de duração, obviamente por causa da necessidade da sístole ventricular ser maior, porque os ventrículos acabam ejetando sangue para o corpo todo. Aqui nós temos, né, os íons importantes, de novo, né, nós temos sódio, potássio e cálcio. Aqui é só para falarmos que, em geral, nós não temos arritmia, porque existe um período refratário absoluto e existe um período refratário relativo, né? Lembrando que o período refratário, teoricamente, é aquele período onde não há uma despolarização mediante um novo estímulo. No relativo até pode ocorrer, mas no absoluto, né, isso não deve ocorrer, tá? Porque se ocorrer, aí nós temos quadros graves de arritmia cardíaca. Aqui é só para relembrar que a pressão arterial é o produto do débito cardíaco, né, e da resistência vascular periférica, ou resistência periférica total, e que o débito cardíaco é o resultado do produto da frequência cardíaca e do volume sistólico, né? A frequência cardíaca a média é em torno de 80, 70, e o volume sistólico aqui é um volume de 70 ml, então isso acaba dando um débito cardíaco em torno de 5 litros a 5 litros e meio por minuto, isso depende um pouco se é do sexo masculino, feminino, a quantidade, a volemia, etc, né? Muito bem. Mediante essa breve introdução, a gente vem para o nosso tema. Então, no Laboratório de Farmacologia Autonômica Cardiovascular, assim como no de Neurociência, né, e também lá no Cardiologia, nós buscamos estudar estratégias de cardioproteção, tá? E o que seria isso? A habilidade das células cardíacas de se proteger contra estímulos lesivos capazes de comprometer, né? Capazes de comprometer o quê? Tanto a integridade estrutural quanto a funcional do coração. Essa resposta cardíaca ela é definida como cardioproteção. Então, na verdade, o que a gente busca? Estratégias farmacológicas que contribuam, né, com as células cardíacas para que elas aguentem e suportem melhor as lesões, principalmente as lesões causadas por isquemia e reperfusão, que é o alvo do nosso estudo, tá? Lembrando que isquemia é quando há uma redução do aporte de sangue, ou não há um aporte de sangue para um determinado órgão, e aqui o órgão em questão é o coração, então a gente pode observar aqui um exemplo de uma formação de um ateroma, por exemplo, de uma placa de ateroma, e essa placa levando à obstrução desse vaso. A obstrução desse vaso faz com que o sangue não chegue ao ventrículo, e isso leva à morte celular e necrose. E essa morte celular leva a um desacoplamento, a uma disfunção do acoplamento excitação-contração, e isso leva a arritmias. Só que é importante a gente lembrar o seguinte: a isquemia ela causa lesões, que a gente chama de lesões por isquemia. Mas o tratamento clássico, que é fazer com que o sangue retorne a essa região, que nós chamamos de reperfusão, também gera lesões importantes, e essas lesões que nós chamamos de lesões por reperfusão acabam também gerando arritmias cardíacas importantes, severas e muitas vezes fatais. Então, para estudarmos essas lesões por isquemia e por reperfusão, principalmente por reperfusão, nós,
né, padronizamos o modelo que nós publicamos no Journal of Molecular Image Dynamics, em 2017, né, onde nós padronizamos o modelo, né, que consiste no quê? Nós colocamos o animal durante 15 minutos, anestesiado, lembrando que todos os estudos que eu vou relatar aqui foram devidamente aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo, ok? E os animais foram muito bem tratados. Então, nós anestesiamos o animal, deixamos o animal em 15 minutos de estabilização. Após os 15 minutos de estabilização, que é feito com eletrodos acoplados aqui ao animal, para que a gente possa registrar a atividade cardíaca do animal, tá? Depois desses 15 minutos, nós fazemos a isquemia. A isquemia se dá através de um garroteamento da artéria coronária esquerda descendente, que é a artéria que leva sangue para o ventrículo esquerdo. Nós deixamos esse garrote por 10 minutos, ou seja, nós geramos a isquemia por 10 minutos, depois de 10 minutos nós removemos esse garrote, e aí o sangue retorna a essa região, então aqui nós temos o período de isquemia, e aqui nós temos o período de reperfusão. E aí nós registramos toda a atividade cardíaca durante a estabilização, durante a isquemia e durante a reperfusão, para que, então, o ECG possa ser analisado. E aí, a gente acaba agrupando alguns tipos de arritmias. Como assim? A gente agrupa, por exemplo, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, né? Tudo isso como arritmia ventricular, tá? E torsades de pointes. Então, torsades de pointes, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. E nós também avaliamos o bloqueio atrioventricular, tá? E aqui não importa se foi bloqueio de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau. O que é o bloqueio atrioventricular? É quando o estímulo gerado pelo nódo sinoatrial, ele não chega ao feixe de His, as fibras de Purkinje, e, portanto, não gera despolarização dos ventrículos. Aqui nós anotamos todos os intervalos de períodos, né, durante a realização dos experimentos, e nós observamos o seguinte: tanto a isquemia quanto a reperfusão, por exemplo, aumentam o intervalo QT. Tanto a isquemia quanto a reperfusão diminui intervalo QRS. Tanto a isquemia quanto a reperfusão aumentam o intervalo PR. E, além disso, né, aumenta consideravelmente letalidade. Então, aqui nós temos o sham. O sham seria um falso operado. O que nós mostramos? Que no sham, nenhum animal morre. O que é o sham? A gente faz todos os procedimentos, menos o garroteamento da artéria coronária esquerda, tá? E aí, o que acontece? A gente faz tudo menos o garroteamento. Então, a gente acaba mimetizando a situação do teste. No isquemia e reperfusão, a gente realiza o garroteamento por 10 minutos. Você vai perceber que morreram 23 em 33 animais. Então, a letalidade, ela fica em torno de 70%. Então, o nosso modelo, né, padronizado em animal, ele gera a morte dos animais em torno de 60% a 70%. Para que nós pudéssemos confirmar se mimetizava todos os parâmetros que a gente observa na clínica do paciente humano, né, para a gente ter um modelo minimamente aceitável, nós dosamos os marcadores de lesão cardíaca, tá? Nós dosamos CKMB, que é o marcador específico, e troponina I. E o que a gente pode observar no sham, que é o animal que não sofreu garroteamento, a gente teve aqui, 808 unidades por litro de CKMB e 0,031 de troponina I. Quando a gente realizou a isquemia e reperfusão, nós tivemos um aumento de 808 para 1.850 e de 0,031 para 0,2. Ou seja, o nosso modelo animal, ele mimetiza, inclusive, o aumento dos marcadores bioquímicos de lesão cardíaca. Tá? A partir daí, nós decidimos, então, testar, nesse modelo, um bloqueador de canais de cálcio, que é a nifedipina, que é usado na clínica com finalidade vasodilatadora. Só que nós usamos
nas dosagens de 1 miligrama por quilograma ou 30 miligramas por quilograma. E o que nós observamos? Que na dose de 30 miligramas por quilograma, a nifedipina também tem efeito antiarrítmico. Ela combate a arritmia ventricular, né? Em ambas as dosagens, a nifedipina diminuiu o bloqueio atrioventricular, assim como também reduziu a letalidade dos animais de 70% para 25% e 14%. Então, assim a gente conclui que o nosso modelo mimetiza as condições do infarto agudo, né, do miocárdio na clínica, e aí, a partir disso, a gente pôde, então, usar esse modelo de forma categórica para os estudos de fármacos ou drogas que atuem como antiarrítmicos e cardioprotetores. Tá? E aí, nesse estudo, a gente já mostrou que a nifedipina, além de ter efeito vasodilatador, também tem efeito antiarrítmico. Bom, depois disso, nós estudamos uma condição que não envolvia diretamente fármacos, mas que era necessária para que a gente pudesse usar fármacos que pretendíamos. Então, essa condição é o pré-condicionamento isquêmico que nós fizemos. O que é isso? Nós pegamos os animais e nós fizemos períodos de isquemia de 5 minutos, pausa de 3 minutos, isquemia de 5 minutos, pausa de 3 minutos, isquemia de 5 minutos. E isso a gente fez o que a gente chamou de um pré-condicionamento. Qual era a ideia? É verificar se a gente, ao causar períodos curtos de isquemia e reperfusão, os nossos animais, eles suportariam melhor a isquemia de maior duração, que era de 10 minutos. Então, dá uma olhada aqui, que aqui nós fizemos de duas formas. Nós fizemos pré-condicionamento isquêmico e pós-condicionamento isquêmico. Qual foi a diferença? A diferença foi a seguinte: pré-condicionamento, nós fizemos essas várias isquemias com curto espaço de intervalo entre elas, antes da isquemia de 10 minutos. Já no grupo pós-condicionamento, nós primeiro fizemos a isquemia de 10 minutos e depois fizemos as isquemias de curta duração. Como você pode observar, o pré-condicionamento isquêmico, ele diminuiu a arritmia ventricular, ele zerou bloqueio atrioventricular e reduziu, né, a 14% a morte dos animais submetidos ao pré-condicionamento. O pós-condicionamento isquêmico não diminuiu arritmias ventriculares, mas diminuiu o BAV e diminuiu também a letalidade. Bom, depois que nós realizamos esse estudo, a gente foi avaliar de que forma o pré-condicionamento ele gera cardioproteção. E um dos mecanismos propostos era o seguinte, é que haveria um aumento da liberação de catecolaminas, e essas catecolaminas, por exemplo, poderiam ativar receptores que estavam relacionados ao aumento da liberação de óxido nítrico. Isso aqui é uma revisão que nós publicamos na International Journal of Molecular Science, em 2019, tá? E aqui a gente discute um pouco isso, esse pré-condicionamento, por exemplo, ativando enzimas importantes, como PI3 quinase, AKT, e também modulando a atividade de óxido nítrico, né? E esse óxido nítrico, ele acaba diminuindo as lesões causadas por isquemia, tá? Aí, nós fomos estudar aqui o pós-condicionamento isquêmico também, e nós observamos que tem uma relação também com PI3 quinase, também com AKT, e também com óxido nítrico. Então, a pergunta é, como que as catecolaminas poderiam atuar, de certa forma, já que na literatura há registros de que, dependendo do fármaco que você usa e que aumente a atividade simpática, esse fármaco pode ter ação cardioprotetora. Bom, para a gente entender isso, a gente precisa lembrar que existem os receptores chamados beta-3, e que esses receptores beta-3, quando ativados, por exemplo, eles ativam a ENOS. A ENOS é a oxidolitssintase endotelial, que quando ativada,
aumenta a produção de óxido nítrico a partir da L-arginina. E assim, a gente começou a entender por que o aumento da liberação de catecolaminas durante o pré-condicionamento, né, poderia ajudar a diminuir lesões por isquemia. Então, para fechar esses dados, a gente acabou estudando, né, a gente administrou um fármaco simpatomimético que ativa os receptores beta, chamado de isoproterenol, tá? E a administração desse fármaco, que ativa receptores beta e, portanto, pode ativar beta-3 e, dessa forma, aumentar a produção de óxido nítrico, acabou gerando cardioproteção. Esse trabalho a gente apresentou no Neuroscience de 2015, realizado em Chicago, tá? E a gente abordava justamente isso, né? Como o aumento da atividade simpática poderia ajudar, né, a diminuir lesões cardíacas causadas por isquemia e reperfusão, inclusive em animais hipertensos. Apresentamos esse resumo, esse trabalho lá em Chicago, e depois decidimos aprofundar os nossos estudos, e aí nós publicamos esse trabalho em 2019, demonstrando que a modulação farmacológica dos adrenoceptores beta poderia ser utilizada como uma nova estratégia cardioprotetora, né? Por exemplo, e a gente fez esses estudos em ratos submetidos à isquemia e reperfusão. Então, se você der uma olhada aqui, você observa que, curiosamente, a gente observou que ratos hipertensos, geneticamente hipertensos, acabavam tendo uma massa corporal menor, mas uma massa cardíaca maior, né? E aí a gente foi tentar entender o que estava acontecendo. E aí nós submetemos aqui são animais normotensos e aqui são animais hipertensos. E aí nós pegamos o grupo Sham, que é o grupo que não é submetido à isquemia, o grupo cirurgia cardíaca, isquemia e reperfusão, e aqui nós demos o fármaco que aumenta a atividade de beta, de receptores beta. Você pode observar que ele é capaz de diminuir arritmias ventriculares nos animais normotensos, mas ele não é capaz de diminuir nos hipertensos, né? A gente fez esse estudo e a explicação é a seguinte: não é capaz porque os animais hipertensos já têm uma atividade simpática aumentada. Muito bem. Para confirmar se esse fármaco aqui, de fato, estava gerando a cardioproteção e não era um artefato, nós demos o atenolol, que é uma substância que bloqueia os receptores ativados pelo isoproterenol. Como você pode observar, houve um aumento das arritmias ventriculares aqui nos animais normotensos, e quando nós demos o atenolol, houve o quê? Um bloqueio da cardioproteção apresentada pelo animal hipertenso, que já tem uma concentração maior de catecolaminas. Muito bem, né? Então, o que acontece? A gente também verificou o bloqueio atrioventricular, e você pode observar que o isoproterenol, ao ativar receptores beta, diminuiu também a arritmia, bloqueio atrioventricular. Aqui não houve papel protetor, porque, na verdade, já, né, estava elevadas as catecolaminas. E o mais importante, né? E aqui, ó, o atenolol também, ó, acabou bloqueando essa proteção. E aqui, olha só, o isoproterenol diminuiu a letalidade dos animais através da ativação de beta-3, possivelmente. O atenolol, ao bloquear os receptores, né, beta, ele bloqueia beta-1, né, principalmente também, mas acreditamos que beta-3 esteja envolvido. Olha só, houve uma perda da cardioproteção, tá? Então, assim a gente pode concluir o quê? Que ao aumentarmos a atividade dos receptores adrenérgicos beta com o isoproterenol, nós geramos uma cardioproteção. Nós diminuímos a arritmia ventricular, nós diminuímos bloqueio atrioventricular e também diminuímos letalidade. Agora, é importante relatar o seguinte: os animais hipertensos não tiveram uma redução dos marcadores de lesão cardíaca, tá, com o tratamento. E
no caso dos animais normotensos, a gente teve um certo aumento dos marcadores de lesão cardíaca. Se a gente comparar, né, o Shan do normotenso com o Shan do hipertenso, a gente vai ver que o hipertenso já tem uma concentração 2,5 vezes maior. Esses resultados sugerem que a hipertensão gera uma espécie de pré-condicionamento. E esse pré-condicionamento acaba gerando um aumento da atividade de adrenoreceptores beta. Isso aqui poderia explicar também por que atletas que, ao realizarem atividade física e produzirem um aumento de catecolaminas, acabam tendo uma certa cardioproteção, né, mesmo tendo um aumento do miocárdio, tá certo? Bom, a gente também foi estudar o condicionamento remoto, né, nessa questão de cardioproteção. Como assim? A gente foi estudar um modelo de isquemia e reperfusão intestinal. A isquemia e reperfusão intestinal, ela acaba gerando uma série de lesões e danos intestinais, mas também acaba gerando lesão cardíaca à distância. Então, para avaliarmos a cardioproteção em modelo animal de isquemia e reperfusão intestinal, nós acabamos fazendo o quê? Nós acabamos tratando os animais com 2 protocolos. Ou a gente dava o atenolol somente antes da isquemia, ou a gente dava o atenolol antes da isquemia e também dava o atenolol antes da reperfusão. O atenolol é um beta-bloqueador, classicamente muito utilizado para combater hipertensão e arritmia, tá? Ele atua preferencialmente em beta-1, tá? Mas a gente sabe que ele é seletivo, ele não é específico, então ele acaba atuando um pouco nos demais, mas de uma maneira muito menos intensa do que o propranolol, que sabidamente não é seletivo. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, né? A gente pode observar aqui, ó, que aqui é o Shan, ou seja, é aquele modelo que a gente faz praticamente tudo que fazemos no teste, menos a isquemia. Se a gente observar aqui, ó, as figuras, o que nós vamos observar? Que os tecidos dos animais tratados com atenolol, antes da isquemia e antes da isquemia e reperfusão, apresentam, né, um grau de lesão muito menor do que aquele tratado com a solução salina, tá? Inclusive, você pode observar que aqui não tem núcleos picnóticos, tá? Que são observados aqui, ó, no animal, no grupo controle. Outra coisa também que nós verificamos essa questão da degeneração aqui dos cardiomiócitos, tá? A gente pode observar que o grupo Shan, né, que não tem a isquemia, quando a gente avalia os demais grupos de atenolol antes da isquemia e reperfusão, a gente percebe que há aqui, ó, uma semelhança, ou seja, há um menor grau de dano comparado ao grupo de solução salina. Tá? Então, o pré-tratamento aqui com atenolol acabou o quê? Diminuindo também a questão dos núcleos picnóticos e a degeneração das estrias aqui, ó, do tecido muscular estriado cardíaco. Além disso, o tratamento com atenolol também reduziu malon de aldeído, né? Que é o quê? Um marcador de estresse oxidativo aqui, ó, que demonstra danos nesse tecido, né? Ó. Então, se você observar, olha só a redução importante aqui, ó. Aqui é o atenolol antes da isquemia, atenolol antes da isquemia e reperfusão. O pré-tratamento com atenolol também acabou reduzindo os níveis de TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória, o que quer dizer que o atenolol aqui acabou tendo um efeito anti-inflamatório-like, tá? Além disso, né, aqui é o score, né, de pontuação que se dá através de um programa que você avalia a morfologia, e aí você pontua o grau de lesão que o tecido apresentou. Como você pode perceber, ó, o atenolol antes da isquemia ou antes da isquemia e reperfusão também acabou diminuindo o score de lesão do tecido cardíaco. Então, a gente pode concluir que o pré-tratamento com atenolol, ou antes da isquemia ou antes da isquemia e reperfusão, acabou diminuindo as disfunções e lesões cardíacas causadas pela isquemia e reperfusão intestinal. Tá? Isso é importante, né? Se você tiver um paciente que tem problema intestinal, não custa nada fazer uma verificação para ver se há algum grau de lesão cardíaca.
Aqui é um estudo também que a gente publicou no Jacobs Journal Experimental Cardiology Research, tá? Em 2016. A gente mostra a relação entre o bloqueio de canais de cálcio e a produção de AMP cíclico e a possível cardioproteção gerada por essa via, principalmente quando o AMP cíclico ele acaba saindo para fora do cardiomiócito e aí acaba tendo uma atuação extracelular no próprio cardiomiócito, seria uma espécie de ação autócrina, né? Ou quando esse AMP cíclico dá origem a substâncias que vão agir nessa célula, como a adenosina, por exemplo. Aqui é para a gente mostrar, né, que a adenosina, que já é usada na clínica como antiarrítmico, de fato pode ajudar, porque ao modular a atividade de receptores de adenosina, a gente pode modular, por exemplo, a produção de óxido nítrico, né, que durante a isquemia é benéfico. Né? Durante a reperfusão, aumentar a produção de óxido nítrico é danoso, porque aí aumenta estresse oxidativo. Então, essa questão do óxido nítrico ela é dual. Né? Se for durante isquemia, cardioproteção. Se for durante reperfusão, lesão por reperfusão. E aí a gente acabou publicando aqui esse editorial em 2017, né? No Journal of Thrombosis and Circulation of Nexus, que é o papel extracelular do cálcio AMP cíclico, né, na cardioproteção. A gente está aí com alguns estudos em andamento para a gente avançar um pouco mais, e aí, possivelmente, daqui uns 4, 5 meses, a gente tem alguns resultados aí mais detalhados, tá bom? Aqui é o que eu mostrei lá na frente, ó, que a nifedipina ela tem efeito antiarrítmico, além de atuar nos vasos, ela atua no coração, tá? Isso é importante e possivelmente se dá por quê? Porque ao bloquear essa entrada de cálcio, diminui essa concentração de cálcio e essa diminuição da concentração de cálcio, por exemplo, diminui a entrada de cálcio na mitocôndria. E isso é favorável porque o excesso de cálcio na mitocôndria leva a uma interrupção da produção de ATP por fosforilação oxidativa. E isso pode levar a um colapso energético da célula. Uma outra estratégia, né, que a gente decidiu verificar é assim, já que o bloqueio dos canais de cálcio, voltagem independente na membrana, gera cardioproteção, será que se a gente bloquear o uniporter mitocondrial e evitar que esse cálcio entre na mitocôndria, através desse transportador, será que a gente também vai gerar cardioproteção? Então, nós fomos avaliar. Nós usamos para isso o rutênio RED. Rutênio RED é uma substância que bloqueia o uniporter mitocondrial e, por isso, acaba diminuindo o influxo de cálcio na mitocôndria. Né? Lembrando, é necessário a entrada de cálcio na mitocôndria porque as desidrogenases do ciclo de Krebs, elas dependem de cálcio, mas o excesso de cálcio também leva à interrupção do ciclo de Krebs. Bom, para a gente verificar se essa estratégia também causaria cardioproteção, como gerou a nifedipina bloqueando os canais de cálcio voltagem independentes na membrana do cardiomiócito, nós decidimos, então, estudar o efeito do rutênio RED e, de fato, o que nós observamos? Isso aqui foi um trabalho publicado no ano passado, né? Lembrando que essas publicações estão disponíveis no PubMed, onde nós demonstramos que o bloqueio farmacológico do uniporter mitocondrial gera cardioproteção em ratos submetidos à isquemia e reperfusão cardíaca. Se a gente puder dar uma olhada aqui, ó, o que nós vamos observar? Que quando a gente administra o rutênio RED na concentração, né, na dose de 10 miligramas por quilograma, houve uma redução das arritmias ventriculares. Além disso, rutênio RED nas doses de 1 e 3 miligramas por quilograma também diminuíram bloqueio atrioventricular. E a gente pode observar aqui, ó, né? Aqui é só para constar, são animais tratados antes da isquemia e reperfusão e aqui após, tá? Então, aqui a gente observa que o pré-tratamento não bloqueou a arritmia ventricular, mas o pós-tratamento, sim. Aqui a gente observa que o pré-tratamento com 1 e 3 miligramas por quilograma reduziu a arritmia ventricular, enquanto que no pós, só com 3. E a letalidade foi reduzida tanto quando o rutênio RED é administrado antes da isquemia,
quanto depois da isquemia. Então, aqui a gente observa que em 2 doses, o Rutenio Red acabou gerando diminuição da letalidade, né, dos animais, tanto com pré-tratamento quanto com pós-tratamento. E assim a gente pode concluir o quê? Que o pré-tratamento ou pós-tratamento... E por que às vezes a gente faz o pós-tratamento? Porque na clínica médica é muito difícil, às vezes, você conseguir fazer o pré-tratamento, porque você não sabe a hora que o paciente vai ter um infarto, mas você pode, né, sabendo que ele tem, você pode tratar depois. Então, a gente sempre observa estratégia, uma estratégia antes e uma estratégia depois, porque quando ela funciona depois, isso pode servir futuramente para um uso na prática da clínica médica, ok? Muito bem. Por fim, a gente decidiu testar aqui se modulando a atividade desse trocador só de cálcio, a gente também conseguiria gerar cardioproteção. Por quê? Bloqueamos a entrada de cálcio através dos canais de cálcio voltagem independentes, geramos cardioproteção. Aqui foi com a nifedipina. Depois, nós decidimos bloquear a entrada de cálcio na mitocôndria, né, através do uniporter mitocondrial, com Rutenio Red, geramos cardioproteção. A pergunta é, se a gente modular a atividade desse trocador, que troca sódio por cálcio, né, será que a gente vai gerar cardioproteção? Bom, aí, né, o nosso grupo, nesse artigo eu não participei da publicação, nos demais sim, mas esse não, mas o nosso grupo acabou testando isso. E aí, utilizaram óleo, o que a gente chama de óleo de sacarídeos de heparina. E o que eles observaram? Que quando a heparina é administrada para os animais, né, na forma de pré-tratamento, ela diminui a arritmia cardíaca, arritmias ventriculares, diminui bloqueio atrioventricular e diminui absurdamente o número de mortes. Então, aqui já fica uma dica. A heparina não tem efeito só anticoagulante. As heparinas, principalmente as de baixo peso molecular, têm efeito antiarrítmico, tá? Como é que a gente pode saber disso? Dá uma olhada aqui no controle, ó. Olha aqui, ó, ele está apresentando arritmia. Dá uma olhada aqui, ó, arritmia. Dá uma olhada aqui, ó, arritmia. Quando administra enoxaparina, que é uma heparina né, muito usado com o nome comercial Clexane, dá uma olhada aqui, não tem arritmia. Quando a gente vai verificar a corrente de cálcio, dá uma olhada. A gente tem um controle e a gente tem enoxaparina. E olha só o que acontece. Diminui aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é ardipina, ó. Ardeparina, perdão, ardeparina. A ardeparina também diminui. Olha aqui, ó. Ardeparina diminuindo, a enoxaparina diminuindo. E aí foi proposto o quê? Que a heparina acaba diminuindo essa concentração de cálcio aí, justamente porque ela aumenta a atividade do trocador sódio-cálcio. Então, aumentando a atividade do trocador sódio-cálcio, acaba ocorrendo o quê? Um efluxo maior de cálcio do cardiomiócito. E esse efluxo maior de cálcio diminui a concentração citoplasmática ou sarcoplasmática, e isso acaba também melhorando o quadro de arritmias cardíacas, tá? Foi por isso que, baseado nesse estudo e no estudo da Eunara Negri, que utilizou heparinas em pacientes com Covid e que esses pacientes tiveram uma melhora substancial, e a Eunara Negri atribuiu de forma correta, claro, né, ao efeito anticoagulante, que nós submetemos essa Leder aqui para publicação, né, numa revista A1, que é... O que acontece? A gente colocava que, além dessa questão anticoagulante, que contribuía bastante para a melhora do paciente com Covid-19, tem a questão do efeito antiarrítmico das heparinas, porque a própria fisiopatologia da doença causa arritmia cardíaca, porque o coronavírus invade o cardiomiócito, e alguns fármacos que naquele momento estavam sendo usados também geravam arritmias cardíacas. Então, nós publicamos essa leda numa revista A1, está no PubMed, disponível gratuitamente, e aí rapidamente foi aceito para publicação, né, foi publicado em maio,
devido à importância do tema, e a gente acabou levantando essa lebre aí do efeito antiarrítmico das heparinas, tá? Aqui nós temos o Orlistat, que nós também estudamos, né, que é um inibidor de lipase pancreática, é o Xenical, nome comercial. O Orlistat acaba diminuindo a atividade de lipases pancreáticas, né, e com isso acaba diminuindo em torno de 30% a absorção de triglicerídeos, tá? Nós acabamos publicando um editorial em 2017, ó, sobre o possível papel cardioprotetor do Orlistat, né, num paciente com infarto agudo do miocárdio. Depois, em 2018, nós acabamos publicando os resultados mais detalhados aqui, ó. Nós demonstramos que o Orlistat diminui a arritmia ventricular, tá? Diminui BAV e diminui letalidade, tá? No que se refere aos marcadores bioquímicos, o Orlistat também reduziu o LDL. Então, a gente atribui aí a uma possível redução de LDL, né, que é uma lipoproteína de baixa densidade, que acaba sendo oxidada e, após ser oxidada, fagocitada por macrófagos, que acabam se transformando nas chamadas células espumosas, e essas células espumosas acabam se depositando na parte posterior da túnica íntima dos vasos, né, e isso é um dos fatores relacionados à formação do ateroma e possível processo de isquemia, tá? Então, o Orlistat, de fato, ele tem um efeito cardioprotetor. Ele reduziu a creatina quinase total, mas não reduziu a creatina quinase MB, tá bom? Mas a gente observou que tem efeito antiarrítmico e diminui letalidade nos animais. E, por fim, a gente também estudou a relação entre doenças neurodegenerativas e doenças cardíacas. Por quê? Porque, assim, ó, um estudo nosso mostrou o seguinte, que a epilepsia acaba interferindo nas arritmias cardíacas dos animais submetidos à isquemia e reperfusão cardíaca. Então, como é que foi feito esse estudo? Nós induzimos o modelo de epilepsia nos ratos, usando pilocarpina, que é um fármaco colinérgico, né? E aí depois nós submetemos esses animais à isquemia e reperfusão cardíaca para entender o seguinte: se um paciente tem epilepsia e sofre um infarto agudo do miocárdio, quais seriam as possíveis sequelas ou ocorrências que seriam diferentes, né, de quem não tem, né? Uma forma de mimetizar. E o que a gente observou? Que o animal epilético, ele tem por exemplo, uma diminuição da onda P, ele tem diminuição do intervalo QT, tanto na isquemia quanto na reperfusão, ele tem aumento do intervalo QRS, tá? Tanto na estabilização quanto na isquemia, tá? Então, o que a gente pode aqui evidenciar? Que esses animais, eles apresentam um significante aumento do intervalo QRS durante a estabilização. Durante o período de isquemia, houve um aumento do intervalo QRS e uma redução da onda P, tá? E do intervalo QT nesses animais. E o que isso sugere? Sugere que a epilepsia, né, pode resultar em alterações da condutividade elétrica no coração, principalmente quando? Durante o episódio de isquemia e reperfusão cardíaca, o infarto agudo do miocárdio. Por que isso é importante? Porque na literatura já há um relato do aumento de morte súbita relacionada a arritmias cardíacas em pacientes epiléticos. E por que isso é importante? Porque nesse contexto, os fármacos antiepiléticos ou anticonvulsivantes, eles acabam tendo um certo papel cardioprotetor, na medida em que eles controlam, né, e reduzem as frequências de crises e a duração das crises. Então, diminuir a frequência de crises epiléticas e diminuir a duração dessas crises epiléticas acaba gerando uma cardioproteção. Então, nesse contexto, antiepiléticos e anticonvulsivantes acabam também tendo papel cardioprotetor. A gente acabou também verificando se havia um aumento de troponina I no soro dos animais em modelo de epilepsia, publicamos na Epilepsy Behavior, tá? Em 2006, não observamos isso.
E por fim, e agora é por fim, né, a gente decidiu estudar o quê? A relação entre Parkinson e arritmias cardíacas, tendo em vista que alguns pacientes com Parkinson também acabam tendo um registro de morte súbita, e essa morte súbita está muito relacionada a arritmias cardíacas. Nós publicamos isso no Brain Disorder Therapy, em 2017, e aí nós decidimos também avaliar ou especular o efeito do bloqueio do uniporter mitocondrial com rotênio RED no modelo animal de Parkinson. E esse modelo animal de Parkinson, a gente obtém administrando uma neurotoxina chamada de 6-hidroxidopamina, ali na região dos núcleos da base, né? Putamen, caudado, né? Substância negra, estriado, tá? E aí, o que acontece? Aí, aqui a proposta é, o rutênio RED diminui a arritmia, bloqueio atrioventricular em animais normais, e ele diminui letalidade. Nos animais com Parkinson, a gente tem um ligeiro aumento da letalidade e aumento do bloqueio atrioventricular. A ideia é, será que se a gente administrar o rutênio RED, a gente também vai conseguir diminuir arritmias nesses animais, né? Lembrando que o animal modelo de Parkinson, ou o mesmo paciente humano com Parkinson, ele acaba tendo uma diminuição da atividade simpática, e essa diminuição da atividade simpática, né, acaba se relacionando com arritmias cardíacas, que muitas vezes são severas e fatais. Então, a gente acredita que, tratando esses animais que são modelo de Parkinson com rutênio RED, antes da isquemia e reperfusão, a gente tem um efeito cardioprotetor, e isso pode ajudar o desenvolvimento de algum fármaco para o tratamento aí das disfunções cardíacas nos pacientes humanos com Parkinson. Eu gostaria muito de agradecer aos amigos que estão comigo aí na pesquisa, professor Afonso Caricati Neto, tá? Chefe do Laboratório de Farmacologia Autonômica e Cardiovascular da Unifesp, professor Fúvio Alexandre Scorza, chefe do Laboratório de Neurociência, atual vice-diretor da Escola Paulista de Medicina, professor Dr. Paolo, né, que foi meu professor na graduação em 99 e eu tenho o prazer de ter a amizade dele até hoje. Professor Dr. Braulio, né, ex-presidente do CRM, um grande parceiro lá na pesquisa. O mestrando Erisvaldo, que além de mestrando é um grande amigo, né. Também agradecer aos alunos de iniciação científica, a Isabel, né, a Thaís, ao Marcos, ao Vinícius e ao Guilherme. Agradecer o apoio financeiro da CAP, CNPq e FAPESP, sem esse apoio a gente não conseguiria fazer nada. E a todos, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Vamos lá. Queria agradecer mais uma vez pela aula incrível, por sempre estar apoiando a gente aqui nos nossos projetos mirabolantes. E agradecer pela aula, a gente recebeu muitos comentários aqui, como sempre. E é isso, acho que a gente não teve dúvidas. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Acho que não tivemos. Tá bom, então, eu reforço aqui meu agradecimento à comissão organizadora, né, a você, Mari, que é a presidente aí da nossa Liga de Farmacologia, mas também agradecer as Rafaelas, né, e as demais pessoas que constituem lá a diretoria da nossa Liga, e contem comigo sempre que precisar. A todos um grande abraço, muito obrigado aí pela atenção, e até a próxima. Obrigada, professora, até a próxima. Até a próxima, Mari, tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, a gente acabou o nosso congresso, nossa primeira edição. Queria agradecer a todos aqui por terem participado. Agradecer em especial a todas as ligas que ajudaram a gente a fazer esse congresso possível. Em especial, as ligas acadêmicas de farmacologia da Faculdade de Medicina Santa Marcelina, 9 de Julho Guarulhos, Centro Universitário de Patos, a Unifip, Universidade de Franca, Unifran, Universidade do Sul de Santa Catarina, Pedra Branca, e a Universidade de Rio Verde, Unirv, desculpa, gente. Foi ótimo passar esse sábado com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de preencher o check-out, tanto nosso quanto da Black. E é isso, muito obrigada, até uma próxima.